Pornografia. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você é contra, é a favor, tudo bem ou não? Bom, é sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Eu sou o Lucas Maciel e aí eu vou trazer para vocês aqui a opinião de uma galera mais acadêmica da área, tá? Bom, para contextualizar, a pornografia ela ganhou agora grande acesso e grande visibilidade por causa da internet, não é isso? Porque antigamente, para você ter acesso a esse tipo de material, você tinha que alugar, comprar, tinha que ir num jornaleiro, ou então até um canal por assinatura. Então até o controle para se ter esse material e a veiculação era um pouco mais contida. Hoje em dia, infelizmente, por esses motivos de internet pluralizada, pulverizada, a gente acaba não tendo tanto controle assim sobre esse material, onde chega, como chega, quem tem acesso, né? Enfim, continuando aqui, é o seguinte: o vício em pornografia, ele divide a opinião dos cientistas, de estudiosos. Alguns, um grupo, ele diz que sim é um problema, ele pode trazer problemas, pode trazer danos físicos e psicológicos. E outro grupo de estudiosos, de cientistas, dizem que, na verdade, esses vícios em pornografia, eles são uma maneira de combater transtornos como depressão e ansiedade. Existe o diretor da divisão de laboratório de vício comportamental da Universidade de Nevada, o Shane Krause. Ele fala sobre a pornografia e ele fala assim, que isso pode ser um problema complicado para muitas pessoas. Como é que você classifica isso, né? Como é que é o tratamento científico disso? Como é que realmente existe um roteiro ali dentro para seguir, para você poder enxergar e anotar cada ponto como sendo de fato um diagnóstico correto. E aí ele também se preocupa muito com a desinformação sobre o assunto, né? O que pode levar as pessoas a se diagnosticarem de uma maneira errada. Na Austrália, por exemplo, teve um estudo sobre o tema e aí ele verificou que 4% dos homens e 1% das mulheres que participaram dos estudos, eles se disseram viciados em pornografia. E aí, assim, já existe uma comunidade que reconhece as consequências que o vício em pornografia pode causar, tá? Essa comunidade, esse grupo, ele se intitula NoFap. E aí esse NoFap, ele faz esse FAP, né? Esse No é de não, então esse No é um termo referente à masturbação mais popular na internet. No Reddit, por exemplo, que é um site, uma espécie de mega fórum do planeta Terra, porque é popular em tudo que é lugar, já tem comunidades com mais de 700 mil pessoas, e aí eles participam compartilhando suas experiências, seus problemas, e no próprio site da organização NoFap tem tópicos de discussão. E assim, muitos dados estão sendo levantados, né? Muitas informações, muito conteúdo. Um dos dados que se tem é que a idade média ali para um pré-adolescente, uma criança, né, começar a assistir essas pornografias, ela tem sido de 13 anos, né, na maioria dos casos meninos. E aí, assim, também já é percebido que 80% dos homens e até 30% das mulheres que responderam perguntas assistem pornografia semanalmente. O Pornhub, por exemplo, ele já tinha falado lá em 2019, 2020 mais ou menos, que o tráfego já era de quase 80% de smartphones. E isso começou a crescer bastante durante a pandemia. Indo um pouquinho mais para trás, lá em 2012, tem um TED Talk, o professor, ele é professor aposentado de ciências, Gary Wilson, ele já falava sobre esse problema. Ele já abordava isso como uma questão muito grave e ele até fala, na verdade, que é um problema de saúde pública. As pesquisas ali que esse professor Wilson, né, ele promoveu, ele fala o seguinte, cara: o cérebro que passa horas em contato com conteúdos pornográficos semanalmente durante muitos anos, ele acaba atingindo níveis extremamente altos de estimulação. E aí essas pessoas acabam ficando imunes a prazeres do dia a dia e cada vez mais querendo pornografia. Um vício natural, né? Um vício tradicional, vamos dizer assim. E aí ele fala o seguinte, que isso faz com que o costume se torne um ciclo vicioso, que provoca
essa erosão do prazer e força cada vez mais a vontade desse vício e começa a de verdade criar esse ciclo onde você consegue colocar um vício para rodar, né? De forma acadêmica. Tem um estudo que foi feito pelo Gunther de Wien, ele é professor de urologia da Universidade de Antuérpia. Ele abordou quase 6 mil homens, foram 5.800 homens, para entender essas questões de pornografia e vício e tudo mais. E aí 23% dessas pessoas que ele entrevistou com menos de 35 anos relataram sofrer disfunção erétil. E aí causada, né, até... Esse é o ponto, né? Tem que tomar cuidado para poder falar disso. Mas esse é o ponto. Causada pelo uso excessivo de pornografia. E aí que os números estavam crescendo ainda mais entre os jovens. Esse é um estudo, né, como um relatório final, teoricamente, dele. O problema é que esse estudo ele acaba sendo um pouco contraditório, porque ele não convence, como de forma a uma autocrítica mesmo, tá? Que a pornografia seja o problema principal, tá? E aí os homens ali, nesse estudo, com mais probabilidade de estar enfrentando disfunção erétil, foram aqueles que se autoproclamavam viciados em pornografia, mas eram aqueles que menos assistiam do que os outros. Então os participantes, por exemplo, que falavam que assistiam 60 minutos de pornografia semanalmente, eles tinham mais problemas do que os que assistiam 160 minutos de pornografia semanalmente. Então, uma pessoa que estava assistindo menos e se dizia viciada estava tendo mais problemas do que alguém que não se dizia viciada e assistia mais pornografia. Então, esse estudo acabou sendo uma forma mais difícil de se ler, né? Ele não é invalidado, só que assim, a forma como se lê é mais difícil. E aí, passando aqui, né, evoluindo mais um pouquinho nossa conversa, homens que dizem não conseguir manter uma ereção em 100% do tempo, ou por longos períodos, né, numa maratona aí, eles podem acabar se autodiagnosticando como tendo disfunção erétil e vão associar isso à pornografia. Sendo que isso é totalmente errado, até o professor ele diz isso, é totalmente errado dizer que é definitivamente a pornografia que está causando isso. Ela pode sim estar influenciando, mas não é 100% desse diagnóstico. Então esse diagnóstico ou o autodiagnóstico é um dos problemas, até como classificar isso como transtorno. E aí no movimento NoFap, não apenas homens, mas também mulheres, né? Também já que participam do fórum e falam sobre vício, eles falam sobre essa destruição do senso de individualidade e também dessa destruição dos relacionamentos, né, românticos, porque esse vício acaba afastando essa vontade de estar com outra pessoa. E também tem pessoas no NoFap que falam sobre que não assistem, não estão ali para dizer que não assistem, tanto por motivos religiosos ou também pelos abusos cometidos pela indústria pornográfica, né, no filme e tudo mais. Já chegando aqui mais pro finalzinho, tá? Esse processo aí ele costuma durar... pulei aqui uma parte. Existe uma espécie de tratamento que é indicado para as pessoas que se dizem viciadas, e esse tratamento parte desse grupo, NoFap, tá? Então, assim, esse grupo, ele fala o seguinte, o ideal é você reinicializar o cérebro, né? Você zerar essa masturbação, e aí eles indicam de início 90 dias sem masturbação, e aí se não der muito resultado, aumentar isso aí para até 6 meses, por exemplo. E aí pode ser sem masturbação, sem pornografia, ou então de uma forma mais radical, sem masturbação, sem pornografia e sem sexo também. Não é comprovado, não tem como dizer que isso vai dar resultado, mas eles dizem que sim, que funciona, tá? E aí, indo para um pouco da parte do tratamento, né? A gente falou muito da parte contra, mas falando parte do lado dos cientistas, as pessoas que estão sendo tratadas por serem viciadas em sexo,
elas têm esse diagnóstico primário, geralmente, de depressão. Então, esses vícios, na verdade, eles são mecanismos que servem para poder servir como válvula de escape, né? E aí os movimentos anti-pornografia, eles convencem, né? Quando a parte meio perigosa é que esses movimentos anti-pornografia, eles acabam convencendo as pessoas que elas têm um problema. E esse autodiagnóstico é que é o perigo. O acesso à pornografia, a masturbação em si, ela é a pornografia de fato, assim, com certo controle, certa qualidade, né? Dizendo sobre a produção, porque já existem sites pornôs feitos por mulheres e com foco em mulheres, né? Assim, no prazer da mulher, porque um dos principais problemas do pornô é que ele bota o homem como centro principal. Então, esse foco não atende às necessidades das mulheres. Fora todo o abuso que existe também dentro da indústria. Só que acho que esse debate é um pouco mais profundo. Mas falando aqui sobre alguns prós e contras do acesso à pornografia, tá? Os prós é que ele estimula a imaginação, tá? Você tendo toda uma percepção, respeito, uma coerência, ele estimula a imaginação. Então ele pode ajudar numa relação com a tua parceira, por exemplo, teu parceiro. Gera um autoconhecimento, a pessoa se toca, se conhece, ela começa a entender quais pontos para elas fazem mais sentido, o que é melhor, o que é pior, o que não causa prazer, ou o que causa mais. Também quebra tabus, porque você vai ter essa experimentação e ver coisas que você talvez tivesse medo ou vergonha, e aquilo ali, tipo, falar, isso aqui é interessante. Então, ela dialoga com esse lugar de polêmico, né? Assim, de talvez intocável. Aquilo ali não, quando a pessoa vê na pornografia, ela acha interessante. E por fim, aqui nos prós, é o sentimento de compartilhar os desejos e fantasias, né? Então é algo que serve como trampolim para gerar gatilhos aí no casal. O contra são os pontos bem fortes também, que é a objetificação da mulher, e aí esse aumento do machismo, porque acaba trazendo um homem como ponto principal, ele é o foco do prazer, né? Também outra coisa são as ideias equivocadas sobre performance. As pessoas, os homens em geral, acham que tem que durar 1 hora, 2 horas, tem que fazer 1000 posições. Então, isso é bem, bem complicado de se abordar, né? De ter isso como objetivo, né? Vou durar 1 hora. E também aí, agregado a isso, é aquele aprendizado deturpado sobre o sexo. Acha que tem que ter um desempenho, tem que ter uma performance, tem que ter todo tem sexo, tem que ser dessa maneira, tem que ser igual para todo mundo, então isso é muito ruim. E aí, por fim, a gente volta para o ponto inicial, que é o vício, e que vai gerar um dos pontos contra, que pode gerar o vício na masturbação e essa dificuldade em relacionamentos. Mas me conta você aí, o que você acha, qual a sua opinião? Esse aqui ficou maior do que eu faço geralmente, só que acho que esse não tinha como fazer menor não, porque eu consegui abordar muitos pontos. Tá bom? Então é isso, vou ficar por aqui hoje com essa gravação, com esse episódio. Dá a tua opinião aqui, compartilha. Muito obrigado, beijo, tchau.